Paz e graça a todos. Este é o canal Palavra de Deus. Aqueles que são do bem, sejam todos bem-vindos. Amados irmãos e amigos, quero trazer uma palavra da parte de Deus para cada coração, principalmente para o desenvolvimento da igreja, mas para o desenvolvimento de um todo, porque se a igreja desenvolve, a sociedade também desenvolve, o mundo se desenvolve, porque o mundo tem que ser regido por a paz, pelo amor, e o amor que vem de Deus. E sem uma igreja estabilizada, sem uma igreja agindo com decência e ordem, sem uma igreja em desenvolvimento, isso torna-se impossível, porque é bem dito no meio eclesiástico, e Jesus mesmo disse que o povo de Deus é o sal da terra, mas quando esse sal torna-se insípido, para nada presta, a não ser para ser pisado pelos homens. E nos dias de hoje a gente vê muita zombaria e muitas descrenças por parte da sociedade, não é para menos a respeito da igreja, a respeito das autoridades eclesiásticas, porque que as autoridades eclesiásticas, que a igreja perdeu tanta credibilidade como perdeu nos dias de hoje. Por que a igreja não busca restaurar essa autonomia, não busca entrar na graça? Por que as igrejas tá sendo mal vista no meio da sociedade? Porque será que... E aí dentro das igrejas você não é o pecado, é as pessoas que estão no pecado, é o pecado que não é que hoje é pior do que antepassado. Será que os dias de hoje é pior do que na época que Jesus veio? Eu tenho certeza que não é. Naquela época a idolatria era muito maior, as autoridades eram tudo contra. E as coisas eram muito mais difíceis. Você não tem ideia, se você compara os dias de hoje, a facilidade de pregar o evangelho, a facilidade de levar a palavra, e as pessoas não têm tantos deuses como eles tinham na antiguidade. Eles não eram tão fanáticos com tantos deuses e etc. Então não é somente por causa do pecado e da iniquidade que se alastra, não é desculpa dizer não, as pessoas não aceitam, não querem vir para a igreja, não querem ir às igrejas por causa do pecado, as pessoas que estão mais pecadoras. Não é, porque naquela época o pecado, você vê a cidade de Sodoma e Gomorra como é que estava, e não só lá, mas em Jerusalém, os deuses tinham tomado de conta. Porque eu vos pergunto, por que Jesus veio? Qual o principal motivo de Deus ter enviado Jesus? Porque está escrito: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E todo aquele que nele crê, para essas pessoas não perecer, mas precisa crer. Mas por que Deus teve que enviar? O principal motivo, por quê? Um dos principais motivos está nas Escrituras, onde as pessoas devem vigiar por aquilo que mata, não só que mata o corpo, mas aquilo que mata o corpo e a alma. E o que é isso? O que é que mata o corpo e a alma? É a doutrina errônea, é a falsa doutrina, é a religião que conduz outros deuses. Isso mata o corpo e a alma. E Jesus veio exatamente para conter essas falsas heresias. Jesus veio para melhorar aquilo que Deus já tinha através dos seus profetas, mas que tinham sido adulteradas pelo aquele sumo sacerdote, onde aqueles sumos sacerdotes estavam vivendo um acomodismo, alargando as suas vestes para mostrar que eram autoridade. Eles viviam numa rotina costumeira, numa religião costumeira, naquele ritual, naquelas práticas ritual que não era diferente das outras religiões, tornando-se aquilo que Deus tinha constituído pelos seus profetas.
eles agora viviam ali naquela base religiosa, naquele acomodismo, construíram os seus templos, e na frente do templo estavam os cegos e aleijados, os necessitados, e eles não estavam preocupados com isso. A preocupação deles era informar ali estudiosos da palavra, e estudar a palavra, e serem doutores da palavra, mas não estavam preocupados com a verdadeira obra. E aí nós entramos num fator muito importante, que é a questão do dízimo, da questão do desenvolvimento da igreja. É certo pagar o dízimo? O que é que há de errado na cobrança do dízimo em si? Porque a igreja seria mais benéfica e teria mais desenvolvimento se não houvesse a cobrança do dízimo. Aonde está o erro? O que é? É fazer a coisa certa da maneira errada. Jesus falou, Jesus mesmo, o próprio Jesus disse: vocês cobrai tributo do endro, do cominho, mas esquecei do mais importante da lei, que é o juízo e a misericórdia. Devei fazer essas coisas, mas não omitir aquelas o que? Exatamente o amor, a misericórdia para com os necessitados. Então, naquele momento ali, Jesus simplesmente fez essas colocações, que eles cobravam de tudo, mas esqueci o mais importante da lei, que era o amor e a misericórdia. No decorrer da história, passando-se os tempos, Jesus subiu ao céu e os seus discípulos ficou com a incumbência do desenvolvimento da igreja, e muita coisa mudou. E aí gerou-se, Jesus enviou o seu Espírito, e o seu Espírito operou, trazendo a base da igreja, como a igreja deveria se desenvolver, como a igreja deve fazer para se desenvolver. Então a igreja foi formada, a base da igreja foi formada para que ela continuasse a se desenvolver. E hoje a gente vê a base da igreja, o versículo base da igreja foi anulado pela própria igreja, e às vezes você vê líderes falando: não, a justiça que abolir determinado versículo da Bíblia, porque fala a justiça quer abolir versículo da Bíblia porque fala de determinado grupo de pessoas, e a justiça quer abolir os versículos. Mas a própria igreja, as próprias autoridades eclesiásticas já aboliram o principal versículo da Bíblia, a base, uma das colunas da formação da igreja, eles aboliram. É lido, passa-se por cima, esse versículo não é exercido mais, ele simplesmente foi abolido, simplesmente, e é um dos versículos mais importantes da Bíblia. Lógico que não é o mais, é um dos mais importantes da Bíblia, porque bem sabeis que a fé sem obra é morta. Dito isso, preciso ler alguns versículos da Bíblia como base dessa mensagem, e um dos versículos que eu vou ler se encontra em João 15, verso 14. Eu vou ler na versão ACF, Almeida e Corrigida, e eu vou ler também na versão na linguagem de hoje, porque essas duas versões eu acho que elas se complementam muito bem. Na versão ACF: se eu não viera, nem lhes ouvirás falar, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa dos seus pecados. Na linguagem de hoje: elas não teriam nenhum pecado se eu não tivesse vindo e falado a elas, mas agora essas pessoas não têm desculpa dos seus pecados. Aqui está, amado, eu quero trazer esse versículo que o próprio Jesus falou. Isso aqui, Jesus estava falando com seus discípulos. Provavelmente os sumos sacerdotes, os escribas, os fariseus também estavam a ouvir, porque essas palavras foram destinadas para eles, né? Jesus falando com seus discípulos, mas destinada para eles. Então Jesus disse que se ele não tivesse vindo para aqueles sumos sacerdotes, para as autoridades eclesiásticas que estavam naquele erro, naquela rotina religiosa, se Jesus não tivesse vindo para falar com ele e mostrado para eles
a respeito da lei, a respeito da mudança que Jesus estava trazendo, porque eles estavam fundados num ritual religioso e não passava de ritual. E se Jesus não tivesse vindo, eles não teriam pecado, eles poderiam continuar naquele erro. Mas Jesus veio e falou para eles, então agora eles não têm desculpa. Então é o que Jesus está dizendo para vocês hoje, pastores, para vocês autoridades eclesiásticas, vocês não têm desculpa, vocês conhecem as Escrituras. Vocês não têm desculpa para viver, para continuar, para a obra de Deus não desenvolver. Se vocês não têm o poder para curar o cego, para curar os aleijados, para dar vida aos mortos, mas vocês têm a prata e têm o ouro. Então não é motivo, não, vocês não têm desculpa para os seus pecados, para não desenvolver a obra de Deus. O versículo base para a minha mensagem é Atos 2, 43, 45 e 47, não só a base da minha mensagem, mas é a base da igreja. Esse período aqui e esse versículo foi usado pelo Espírito Santo, foi o Espírito Santo que operou nessas pessoas e aqui instituiu a base da igreja. Infelizmente, às vezes em alguns estudos dentro das igrejas, o que acontece é que é lido o 42, e pega-se qualquer um desses exemplos no 42 ou 43, e aí eles dão ênfase em alguma coisa, mas não é aplicado. O 45, por exemplo, esse versículo foi abolido, não é exercido. Mas, na verdade, aqui é o exemplo onde se você vê e alguém falar, diz, não, a cobrança do dízimo é errado. Se você for ver, de fato é errado, porque Jesus disse... vocês cobram o endro do cominho, mas esquecem o mais importante. O que é que Jesus está dizendo? Se vocês querem cobrar, vocês cobram, mas pega isto e investe na obra. Se vocês cobram, querem fazer essa prática, mas se vocês querem fazer isso, pega isso e invista na obra. Pega isso aqui e faça alguma coisa, invista na obra de Deus. E é exatamente, só que no decorrer da história, quando chega aqui em Atos, Deus, o Espírito Santo, faz a base da igreja. Qual era a base da igreja aqui? Eu quero ler aqui o 40, o verso, Atos 2, verso 43. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais fazia pelos apóstolos. Aqui está, amado, uma das bases da igreja. Aí aqui eles pegam aqui o versículo aqui, em toda a alma havia temor, para fazer algumas mensagens. Aqui desses versículos ele pega, eles tira essas partes aqui, em toda a alma havia temor, para pregar para a igreja, que aquelas almas, que aquelas pessoas tinham temor, mas o intuito aqui é fazer arrodeio até levar as pessoas, cativar as pessoas para pagar o dízimo, aonde que a base aqui está no 45. Então, mas o principal aqui, aí nós vemos aqui, cobra-se muito da igreja. Parece que a igreja é só do púlpito para os bancos, a igreja só é as pessoas que estão no banco. Parece que a igreja não faz parte, a liderança, o púlpito ali não faz parte da igreja, porque quando se fala, não, a igreja precisa fazer isso, a igreja precisa cooperar, a igreja precisa fazer, a igreja precisa, vocês precisam dar fruto. Mas a árvore aqui não seria o próprio ministério aqui, não seria os próprios pastores, e o ramo não seria as pessoas? Mas que árvore é essa que não dá fruto? Porque aonde é que está a justiça nisso? Porque vocês falam, é melhor dar do que receber, mas a gente não vê vocês dando. O que é que vocês têm dado? O que é que vocês retribuem para a sociedade? O que é que vocês dão? Porque vocês são um canal de bênção, pastores. Às vezes alguém que tem condição, leva um dízimo grande ou leva uma oferta e vocês é o canal. Aí leva até vocês para que vocês pudessem, Deus está abençoando você, para que você possa abençoar a tua igreja, onde tu está. Só que aí você pega essa oferta recebida e você acha não, que é para você. Aí você não investe na obra, você não caça um necessitado que está dentro da sua igreja para você dividir. Você não caça aquele que tem pouco, que não tem nada para dar essa bênção que Deus te deu, e daí você vai não sei para onde.
mas Deus abençoa muito a vida de muitos pastores, mas às vezes Deus está abençoando, você é um canal de bênção, Deus está entregando nas tuas mãos para você levar para os que têm necessidade. E vocês não estão entendendo, pastores, vocês não estão entendendo, vocês não estão fazendo a obra de Deus assim como Deus quer que seja feita. Então aqui, qual o principal aqui? Aonde é que está o principal desenvolvimento da igreja aqui? Como é que funciona? Quem é que tem que fazer? A igreja tem uma escala, mas tudo dentro da igreja se joga para a igreja. Parece que se joga tudo para o banco. Não, a igreja tem que fazer a obra, a igreja tem que fazer a obra. Quem tem que fazer a obra, quem é que são? Os obreiros. Vocês obreiros é que tem que pregar, vocês obreiros é que tem evangelística. Você não vê as igrejas, tem evangelista só no nome. Você não vê as igrejas com os evangelistas. Qual é as pessoas, a igreja que você vê evangelista nas ruas pregando a palavra de Deus? Evangelista é o quê? Para quê? Serve para quê? Para pregar o evangelho. O que você vê? Evangelista nas ruas pregando a palavra, você vê? A gente não vê. Então, cadê? Esse é um dos frutos. Cadê esse fruto? Então, tem uma escala de obreiro, e esses obreiros têm que fazer o quê? Sinais e maravilhas e sinais faziam por quem? Pelos apóstolos. Vocês que são apóstolos, que são pastores, tem que vir o sinal de vocês. Vocês é que tem que fazer a obra. Vocês é que tem que se levantar e agir e fazer a obra de Deus. E fazer a obra de Deus é um trabalho árduo. E vocês querem pregar a vida de Paulo. As igrejas pregam muito sobre Paulo. Mas será que vocês não lêem a Bíblia? O que é que Paulo fazia? Os sinais, a maravilha que Paulo fazia? Vocês querem se parecer com Paulo, vocês querem que a obra desenvolva, porque na igreja lá as coisas, vocês pregam isso, o desenvolvimento daquela igreja, mas o que é que vocês estão fazendo a respeito? Será que vocês estão suando a camisa? Será que vocês dormem igual Paulo dormia? Paulo dormia dentro de um barquinho aí, no meio do oceano aí, e amanhecia o dia na outra margem. Paulo foi açoitado, Paulo passava fome, frio, pela obra de Deus. Vocês passam fome, não tem essa necessidade disso nos dias de hoje. Então você está na bênção que você está, tem carro bom para andar, e vocês, quando mal visita aqueles que vocês escolhem a dedo, que essa é a verdade, vocês pastores, vocês que têm suas igrejinhas nos seus bairros, vocês escolhem a dedo quem vocês querem visitar, vocês escolhem a dedo quem vocês querem visitar. Mas vocês vão visitar a pessoa, lá a pessoa está doente, precisando de remédio. O que é que a Bíblia nos diz? Se a pessoa está precisando de vestes e pão, e você chega lá, põe a mão, ora, leva a Bíblia e faz uma oração e vai para a tua casa e deixa a pessoa lá doente e não compra o remédio, ou não dá uma cesta para a pessoa que está precisando, e as pessoas não precisam. A igreja precisa de obra familiar, a igreja precisa desenvolver sistemas de obra. A igreja não tem obra familiar, porque obra social não é aplicável, é obra familiar. Dentro da igreja não tem. E aí vocês, quais são os sinais que vocês mostram? Cadê os seus sinais, a não ser pegar um versículo e fazer com seus linguajar refinado, com suas desenvolve bem os seus linguajar, desenvolve bem a sua arte de pregar, mas esquece do mais importante, que é o amor às pessoas, que é levar aqueles que estão necessitados, levar aquilo que eles estão necessitando. Vamos aqui para o verso 45. Vendiam as propriedades e bens, repartiu com todos aqueles conforme a sua necessidade. Aqui é a base da igreja. Aqui não precisa. Por que é que a prática do dízimo é aceita e isso aqui não? Porque aqui é a base da igreja de hoje. A base da igreja de Jesus não é cobrar dízimo. Não é. Isso aqui certamente não é o cobrar o dízimo. Mas a gente está vendo aqui uma proporção bem maior. Não é dar 10%. Aqui eles levavam o quê? Se eles tinham duas propriedades, eles vendiam uma e levava a outra, colocava aos pés dos apóstolos. E os apóstolos faziam o quê? Desaparecia com elas, ninguém via o que eles faziam. As pessoas faziam isso por quê? Porque, primeiro, elas tinham temor. Segundo, elas viam que eles pegavam isso e distribuíam a cada um conforme a sua necessidade.
Isso aqui não foi um fenômeno que aconteceu, isso foi um fenômeno. Aqui muitos aqui busca explicação que foi um fenômeno, que aconteceu naquela época, porque eles estavam com medo que Jesus ia voltar. Se for assim, então é hora de vocês, pastores, começar a vender, começar a distribuir. E já passou-se da hora, a verdade é essa. De vocês, próprios pastores, ser exemplo e começar a distribuir. Se você que tem dois, começar a fazer conforme a palavra de Deus está ordenando. Porque a cobrança do dízimo com certeza foi no Velho Testamento. No Novo Testamento não. Contra fato não há argumento. Contra fato não há argumento. A cobrança do dízimo é fazer a coisa certa de maneira errada. No mínimo que vocês podem fazer nessa prática era pegar isso que é recolhido em nome na obra de Deus e investir na obra de Deus. Porque Jesus não ordenou ninguém para construir templos exorbitantes e fazer construções elegante, não, porque a obra de Jesus é as pessoas. Ele saiu, foi curando essas pessoas, multiplicando o pão das pessoas. Essa é a obra de Deus, e aqui é a base. Esse versículo é a base, e vocês vão sofrer consequência, porque esse versículo foi abolido por vocês. Vocês não fazem uso, vocês não administram a igreja nesse sentido. Vocês têm que voltar a essa prática do primeiro amor. Eu quero te dizer que não sou eu que estou te dizendo isso. Não é só a Bíblia que está dizendo isso, que está aqui, já está escrito. Mas Deus está te dizendo hoje, porque Jesus disse, se Ele não tivesse vindo e falado, vocês poderiam continuar no pecado, mas agora vocês não têm desculpa. Então, amado, você que estiver vendo essa mensagem, espero que você, qualquer um que estiver vendo, compartilhe essa mensagem. Não deixe de compartilhar essa mensagem para que essa mensagem chegue a esses pastores, porque esses pastores precisam imediatamente investir e trabalhar a favor da obra de Deus. E a obra de Deus é as pessoas. Então as pessoas iam, vendiam e repartiam a cada um conforme a necessidade. E isso é lógico que implica a todos. Então, e para vocês querer ser exemplo e ter o Paulo como uma base, Paulo, tudo que ele pegava, ele tinha o seu próprio meio de ganho. Ele tinha seu próprio meio de ganho. É lógico que no decorrer da história a gente vê a Bíblia nos recomendar que digno é o obreiro do seu sustento, mas não da maneira que vemos nos dias de hoje, né? Onde tudo que entra é a favor de um grupo seleto de pessoas. Amados, vamos ler o 47, amados. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que a havia de salvar. Aqui está, amado, para que a igreja continue, para que venha somar aqueles que há de ser salvo e cair na graça de Deus, precisa cumprir-se o 43. Para que isso aconteça, precisa aqui ser feito o quê? Maravilhas e sinais. Por quem? Por vocês, pastores. Está na hora de vocês fazerem maravilhas e sinais. E diferente de você ver alguns, até nessa mesma passagem, e aí eles colocam o versículo, o salmo, onde as pessoas não devem sentar na roda dos escarnecedores, mas aqui a Bíblia está exortando dos escarnecedores. A Bíblia está falando de pessoas, dos escarnecedores. Tem pastores que pecam e jogam a igreja contra as pessoas, como se as pessoas tivessem que fazer. Se não está na igreja, não chegue perto não converse com essas pessoas. Essas pessoas atemorizam e desgostam a pessoa que ouve, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou para quem? Para os pecadores. Jesus mesmo disse, eu vim para os doentes, não foi para os sãos.
Como é que o pastor tem coragem de dizer para a gente se afastar das pessoas? Como é que a gente vai se afastar das pessoas? Como é que a gente vai convencer elas? Como é que a gente vai conquistar o coração dela se você não, aqui o salmista está dizendo para você não se sentar na roda dos escarnecedores, porque a Bíblia nos exorta, se nós chegar na casa de alguém para pregar o evangelho e ele não aceitar nos tratar mal, nós saímos dali e sacudimos o quê? Nossas sandálias, para que nem a poeira dali a gente leve. Então não é as pessoas, porque as pessoas, Deus odeia o pecado, não é o pecador não. E nós viemos para ser sal da terra, nós viemos para ser luz, nós viemos para ser amor, nós viemos para ser exemplo. Então a igreja tem que ser exemplo, a igreja tem que trabalhar em desenvolvimento, e você está nas suas mãos, pastores, autoridades eclesiásticas, e Deus vos exorta. Fazei a minha obra com amor e com alegria, porque mais rigoroso juízo virá contra aquele que pega a minha obra para fazer e faz de qualquer jeito. E muitos sofrerão o mais rigoroso juízo. Abra o seu entendimento, abra o seu coração. Igreja de Deus, você que é membro, que está aí no banco aí, contribua com a obra, mas com a obra de Deus, ouça com atenção. E vocês, obreiro, não fique calado, não seja covarde, porque aqui os verdadeiros obreiros de Deus, eles pregavam dentro dos templos para aqueles sacerdotes e foram perseguidos até a morte. Então não seja covarde, eu sei que não é diferente de antigamente. Se você for trazer uma palavra dentro de uma igreja aí, se você é obreiro e você for falar qualquer coisa, o pastor até lhe tira do cargo que você tiver, isso é bem verdade, mas não seja covarde, não seja covarde, isso não importa, continue fazendo a obra de Deus. Se você é um missionário, vá fazer a missão que Deus lhe designou. Se você é um obreiro, qualquer tipo de função que você tenha na igreja, mas você faça o que Deus está mandando você falar. Se Deus está mandando você falar, seja com o pastor, seja com quem for, você tem que falar a palavra de Deus, não se acovarde. Deus nos trouxe não para ter o espírito de covardia, mas de ousadia. De ousadia com o quê? Com decência e ordem. Amados, e vocês que acham que colocam alguma desculpa aqui, desse versículo 45 de Atos 45, que foi um fenômeno, será que esses irmãos aqui, é lógico que foi uma operação do Espírito Santo no coração dessas pessoas, mas aqui nós temos um exemplo que esses irmãos, será que eles não já tinham ouvido falar? João Batista já tinha pregado sobre isso. Isso aqui não está só no verso 45, isso aqui não, esse que você diz que não é mandamento, porque não está escrito que não é mandamento, não. Isso aqui é a base, é o que tem que ser feito. Porque toda a Bíblia que é obedecida, que tem que ser obedecida, nem toda ela é mandamento, mas é exemplo do que foi feito, que tem que ser feito. E esse versículo 45 já tem a base que vem de Lucas, né? 3, verso 11. Está aqui João Batista pregando aqui, e João Batista foi interrogado por aquele povo ali, o que é que deveria fazer aqui, e João Batista já tem a base aqui. O que João Batista disse a eles? Verso 11, 3 verso 11. Respondendo ele, disse-lhe: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver alimento, faça da mesma maneira. Então, amados, aqui, João Batista aqui, um dos maiores profetas que a terra já teve, no começo do seu ministério aqui, ele foi interrogado aqui pelas pessoas, ele batizava ali, batizando nas águas, endireitando as veredas, né, endireitando o caminho para o Mestre, para Jesus. E as multidão que ia até ele, aquelas pessoas interrogaram o que é que deveria fazer. E aí aqui ele já disse: quem tiver 2 túnicas, reparta com aquele que não tem nenhuma. Quem tiver alimento, faça o mesmo. E isso não foi só para a igreja primitiva, não. Isso é operante em todo o tempo. Isso é o que a igreja deveria estar fazendo. Se a igreja estivesse fazendo isso, a igreja estaria muito maior. Qual a igreja vai fazer isso? Qual a igreja está disposta a fazer esse simples ato aqui? Fazer conforme
a Bíblia, não é para obedecer a Bíblia, por que não estão obedecendo não só Atos, né, 45, mas também aqui Lucas 3, verso 11, por que não obedecer esses dois versículos? Ficam na paz, ficam com essa mensagem, obreiro, desperta, igreja, desperta tudo que dorme, fica na paz.